nós montamos um roteiro de experimentos no nosso trabalho aqui, e nesse roteiro a gente pretende exemplificar para vocês de forma prática como que a eletricidade estática ela se comporta. Porque ao invés da gente tentar ficar explicando tudo em termos técnicos, acreditamos que as demonstrações elas conseguem expressar melhor esses fenômenos, né? Então, o que a gente fez? Esses experimentos, a gente fez o primeiro experimento deles, que é para exemplificar a eletrização por atrito. Então, nesse experimento, a gente usou basicamente um cano de PVC, né, uma flanela e água, um filete de água saindo pela torneira, e a gente mostrou como é que se comportou a transferência de elétrons e qual o efeito que esse campo elétrico teve na água, né? Um segundo experimento que a gente vai demonstrar para vocês é a eletrização por indução, né? Nesse momento, o que a gente fez? A gente pegou uma bexiga, né? A gente usou o cabelo dos nossos colegas aqui, que eles têm mais cabelo do que eu, né? Menos o Marcelo. E a gente pegou uma latinha de alumínio, a gente atritou também, né, a bexiga no cabelo dos nossos colegas aqui. Vocês vão perceber no vídeo que efeito isso teve, né, o comportamento dos elétrons sobre a bexiga e sobre a latinha de alumínio. Uma terceira experimento que nós fizemos também no campo de eletrização é por contato. Na eletrização por contato, aquela experiência que acho que todo mundo já fez, né? A gente faz muito em escola, né? Que a gente pega a caneta, a gente esfrega a caneta, pedacinhos de papel. Então a gente também vai fazer essa experiência aí, porque isso é eletricidade estática, né? Montamos um pêndulo eletrostático, né? Que foi a nossa quarta experiência. Nessa experiência a gente já precisou de um copinho, um canudo descartável, um pedacinho de disco, um pedacinho de bastão de PVC. Também usamos lá a lâmpada para a gente poder criar esse efeito. A gente vai mostrar para vocês esse experimento, né? Tem também um experimento mais difícil para a gente montar, né? Porque a gente precisou ir atrás de alguns componentes eletrônicos, né? Um transistor, a gente teve que usar resistor, ferro de solda, pistola de cola quente, e a gente montou a famosa bobina de Tesla, né? Então, a gente chegou a montar acho que 2, 3 vezes, né, Renato? A bobina de Tesla, a gente umas 3 vezes a gente não conseguiu fazer funcionar, né, Marcelo? Até conseguir. Até conseguir. Deu certo. Até que deu certo. E a gente vai mostrar para vocês. A gente não vai mostrar os erros, a gente só vai mostrar os acertos. Mas no final deu certo. Também a gente exemplificou uma gaiola de Faraday, né? A gaiola de Faraday, famosa gaiola de Faraday, né? Que explica vários fenômenos, né? Da blindagem eletromagnética, né? A blindagem elétrica. Para esse experimento a gente usou também materiais simples. Papel de alumínio, né? A gente usou celular e demonstrou, né, a blindagem, né, como é que funciona, né, com o procedimento, e também vamos apresentar aí o resultado, né, positivo desse experimento. Bastante interessante. E por último foi a placa-mãe, né, Renato? Pois é. A placa-mãe, na verdade, é uma demonstração da utilização da placa, da forma correta de se utilizar a placa, evitando aí que ela se danifique com a energia, com a eletrostática. E mais? A estática do nosso corpo, né? Na verdade, eu acho que são esses os experimentos, né? São 7 experimentos que nós fizemos aí. Agora a gente vai colocar na sequência os vídeos, né? Só me apresentando, eu sou Cardoso, Regivaldo Cardoso. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Renato. E o Flávio, que também faz parte do grupo e está filmando agora para nós. É o nosso cinegrafista. Bom, galera, agora me apresentando também, sou o Flávio. Valeu, obrigado. Então, qual que é o intuito do nosso trabalho? O intuito do nosso trabalho aqui é analisar e verificar o comportamento
e os efeitos causados pela eletricidade estática. Então a gente está usando alguns meios, algumas experiências que a gente vai mostrar no decorrer desse vídeo, e a gente vai demonstrar a eletricidade estática e explicar como que ela funciona. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender? O que é eletricidade estática? Então, a eletricidade estática é um fenômeno de aglomeração de cargas elétricas na superfície de um objeto, independente se esse objeto é metálico ou não, né? Então, devido ao excesso ou falta de elétrons na superfície desse objeto. Então, quando há excesso de elétrons, nós dizemos que esse corpo está negativamente carregado. E quando há falta de elétrons, nós dizemos que o corpo está positivamente carregado. Então, nessa experiência, nós vamos estudar as principais formas de se obter a eletricidade estática, e nós vamos exemplificar e demonstrar para vocês através do atrito, através da indução, do contato e alguns dispositivos eletrostáticos que nós vamos demonstrar aí no decorrer dos vídeos. Como é que ocorre a estática, né? A estática ocorre devido à transferência de elétrons entre os objetos. Então, toda matéria ela é passível do acúmulo de cargas, toda matéria, sejam elas positivas ou negativas. Então, quando o ar está mais úmido, as descargas nos corpos elas acontecem com uma certa regularidade, devido à água ser um ótimo condutor do campo elétrico, né, da corrente elétrica, né? Então, quando nós estamos em ambientes mais secos, o ar funciona como um isolante elétrico. Então, tem esse isolamento, que é chamado de dielétrico ou isolante elétrico, né? E dificulta essas cargas, fazendo com que as mesmas concentrem mais energia. E no momento que entramos em contato com outros objetos, essa descarga é maior, né? Podendo ocorrer um leve choque. Como é que a gente consegue ver quando que acontece a eletricidade estática? Quando que isso acontece, né? Então, essa eletricidade estática a gente consegue medir, né? Esse fenômeno ele é possível ser medido, e a gente mede isso, a voltagem dessa eletricidade estática, né? Então, uma tensão de descarga de uma descarga eletrostática de até 3.500 volts é praticamente imperceptível, né? Então a gente não consegue nem ver e nem ouvir essa descarga. Quando nós temos uma tensão de descarga acima de 3.500 volts, ela já pode ser sentida. Acima de 4.500 volts a gente já consegue ouvir essa tensão, e a tensão de descarga acima de 5.000 volts a gente consegue até visualizar essa carga, né? Um pouco agora sobre a lei de Gauss, que é o seguinte: para o cálculo do campo elétrico de uma esfera, utilizamos a lei de Gauss, né? Ela explica o comportamento dos elétrons em objetos esféricos. Utiliza a superfície gaussiana para essa análise. Para análise é necessário levar em consideração que dentro de uma esfera, seja ela maciça ou oca, o campo elétrico interno é nulo. Outro fator importante é a relação entre o raio e o campo. Os raios globulares ou raio-bola são fenômenos visuais das esferas eletrizadas e da lei de Gauss. Atualmente não há uma explicação precisa, mas tudo indica que eles são formados por nuvens em áreas ricas em silício, e que ao se vaporizar e condensar forma uma bola brilhante. Em 2007, pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco conseguiram reproduzir esse evento em laboratório. Um dos processos em que se utilizam a eletricidade estática é a pintura eletrostática, bem conhecido, né? Esse tipo de técnica é realizado através de uma pistola eletrostática que transfere carga elétrica, geralmente negativa, inclusive, para tinta em pó, que será aplicada por um eletrodo, podendo atingir um potencial de até 100 kV.
Na frente da pistola é formado um campo elétrico com as partículas de tinta ionizadas, também chamado, comumente chamado, isso daí, de chuva de íons, com a peça aterrada. Com isso, o objeto se torna um bom condutor elétrico e atrai as partículas carregadas. Após esse processo, a peça é levada a uma estufa com temperatura entre 200 graus Celsius a 220, onde os componentes químicos irão se fundir e penetrar nas micro-ranhuras da peça, obtendo uma camada uniforme e de difícil remoção. Valendo. Então, Renato, o que a gente está fazendo aqui? Agora a gente está fazendo um fenômeno, né, de eletrização por atrito. Então o que a gente está pegando aqui? A gente está pegando dois corpos diferentes, né? E dois corpos de elétricos também, né? Que eles não são metálicos. E a gente está atritando um corpo com o outro, né? Então a gente atritando a flanela, né, com esse cano de PVC, a gente vê que existe uma troca de elétrons entre esses dois materiais. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar um filete de água bem fininho, né? E a gente vai ver que o campo elétrico, vou tentar deixar aqui um filete de água bem fininho. Isso. Então vamos atritar mais. Quanto mais atrito a gente tem, mais troca de elétrons a gente consegue entre os materiais, né? E vamos ver que reação que vai ter com a água. Opa! Esse campo eletrizado. Dá pra ver a água desviando. Esse aqui é o campo elétrico, né? Campo elétrico aqui. Ó. A mágica, atenção, ó, até vira. Isso foi. 1-0 pro Marcelo, hein, Marcelo? O Marcelo acho que tá com o cabelo um pouco mais limpo, né? Ou tá um pouco mais cabeludo. Eu lavei antes de ontem, né? Então ainda. Tem que pegar o lado certinho. Você vê aqui e fala aqui, que engraçado. Você tá filmando, né? Já tá ficando sujo, cara. Mas eu acho que eu sei qual. Maravilhoso. Mas eu acho que eu já sei qual que é o problema. Ó, Eu já sei qual que é o problema do Marcelo. É a latinha, é a Skol. É Skol, né? É a Skol. A Skol veio pro Marcelo, ó. olha, Já Esse trai Brahma, até sem bexiga, né? Não, eu já zerou. olha lá. É isso aí. Renatão, tenta o seu aí, vamos ver se o seu funfa também. É que tem que pegar o lado que esfregou, né? Às vezes a gente tá. Então, o experimento consiste em eletrização por indução. Tá? A gente pega a bexiga, esfrega ela no cabelo e ela absorve elétrons negativos do cabelo e com a aproximação da lata, ela em contato com os elétrons positivos da lata, ela atrai a lata para ela. Então, Fazendo Tá aí, com né? isso. fica Um provado.
opostos se atraem. É isso aí. Então deu certo a nossa experiência, então. Começar aqui o trabalho de eletrização por contato. Então estamos picotando o papel aqui para começar o experimento, né? Tem que cortar os papéis em pedaços pequenos. Não deu certo, meu cabelo também. Será que tá muito grande? Não, tá grande. É, tem que cortar menores. Bem pequenininho, né? Será? É porque fica pesado, né? Se tiver. Espalhar, né? Porque Ah. grudado um no outro. A gente está improvisando aqui porque a lã nossa não deu muito certo. Então estou improvisando aqui no cabelo de um dos integrantes do grupo. Já tá. A gente percebe, né, que Se for menorzinho, vai pegar. Vamos lá. O papel já se movimenta legal. Isso aí, pessoal. O detalhe é cortar os papéis bem pequeno mesmo, para que ele fique o mais leve possível, né? na verdade a carga também é uma carga pequena, né? É, sim. Por causa da prostática, né? Mas a gente já consegue ver que existiu aqui, né, uma troca, né, dos elétrons, né, e a gente já consegue perceber que a gente já consegue fazer essa indução, né, essa eletrização aqui. Agora está subindo bem mais, né? Vamos ver. Nosso outro colega aqui arrumou uma caneta mais masculina. Friccionar no cabelo. Mais ou menos. Aí, pessoal, como vocês podem ver, ocorreu a eletrificação aí. Valendo? Opa, sempre valendo. Agora nós vamos realizar o pêndulo eletrostático. Tá. O pêndulo eletrostático consiste, então, na utilização de um copo de plástico, um canudo, e nós vamos amarrar aqui no canudo com a linha, nós vamos colocar um disco de papel alumínio e depois, friccionando o tubo de PVC, a gente vai provar que a presença da eletrostática no momento em que ela repelir o alumínio. Entendi. Então, quando eles estão fazendo a montagem ali, como é que você fixou esse canudo no copo? Com cola? Não, na verdade eu só fiz um cortezinho aqui Ah, e espetei o canudo. Entendi. Então, ele tá colocado sob pressão ali. Isso. Entendeu? Entendi. Agora ele vai colocar a linha. De alumínio, né? Prendendo o disco de alumínio ali, né? Papel alumínio normal. É, papel alumínio comum, né? Esse que usa para assar as carnes aí. Mesmo que a gente usa aqui. Ah, entendi. A tesoura,
Tem mais algum uso do papel alumínio que te ocorre agora, sim? Ou... Não, é bom pra costela também. E o nosso artesão Marcelo Então, é o homem que menos treme, né, do nosso grupo, né? fixar aqui essa... Que está mais estável no momento. O único que não bebeu até agora. Ah, certo. Dessa aqui, né? Dá um pauzinho na ponta, né? Corta aí, só encaixa. Né? Sem tá Com esse lado aqui. eletrizado, olha lá. Então, Não acontece efeito nenhum, né? sem ele estar eletrizado, não aparece nada. Agora vamos lá. Deixar o negócio com bastante carga. Com isso, ela repele o papel alumínio. Ah, então esse é o pêndulo eletrostático. Então o que que houve? Então foi uma troca de elétrons. Isso. Então nós No processo de eletrização e agora, por indução, Eles se repelem, né? e é uma experiência bem simples, né? Que a gente consegue ver o campo elétrico formado, né? Que a gente tem só um copinho, o canudo, né? Um pedaço de barbante. Pra brincar de balanço. Ó, a parte que não está eletrizada, ele aproxima. virou outro lado. Outro lado onde não foi. Não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum, porque ele está sem carga, né? Ah, entendi. É isso aí, então, Renato. É isso. Concluído. Provado. Valendo. Então agora a gente vai montar a bobina de Tesla. Para a gente poder montar a bobina de Tesla, esse experimento, na verdade, o intuito dele é que por indução eletromagnética a gente consiga fazer com que essa lâmpada fluorescente ela acenda. Então, sem contato algum, né, só por essa indução eletromagnética, a gente vai conseguir fazer com que essa lâmpada ela se acenda. Para isso, para a gente fazer esse experimento, a gente vai montar uma bobina, realmente a gente vai montar uma bobina. Então a gente cortou um tubinho de PVC de 8 centímetros, nós temos uma bateria de 9 volts, né? Essa bateria nós vamos ligar por duas garrinhas jacaré aqui, que nós já temos aqui também, né? Os pedaços de fio, né? Nós temos esse daqui que é o 28AWG, né? Que é usado para enrolar motor, onde a gente vai montar, enrolar, envolver esse cano. A gente vai mostrar passo a passo como é que a gente vai fazer isso, né? A gente, ferramenta, a gente tem também, a gente tem um resistor e a gente tem um transistor que a gente vai usar nesse experimento, né? O resistor é o resistor de 22K e o transistor é o 2N2222. Aí a gente vai usar para fazer isso ferro de solda, pistola de cola quente, estanho tá aqui. Aqui. A gente vai precisar de durex para a gente poder fazer a montagem, né? O stand tá aqui, a bateria tá aqui, então a gente já tem tudo que a gente precisa para a gente começar a fazer a montagem, né? Então o nosso primeiro passo é começar a enrolar a bobina propriamente dita. Então a gente vai colocar esse fio aqui, né? A gente vai pegar um pedacinho de durex, consegue tirar um pedacinho de durex? Só para a gente fixar, para a gente começar a fazer aqui. Não é grande? É um pouquinho grande, mas vai cumprir o objetivo. A gente volta ele aqui. Né? E agora a gente vai começar a fazer o enrolamento da bobina. Essa parte aqui, né? É uma parte bem chata, que a gente tem que deixar ela bem junta, né? Uma peça, uma volta da outra, ela tem que estar bem junta. E uma coisa que a gente não pode errar
Se a gente começou no sentido horário, a gente tem que terminar a bobina no sentido horário. Se a gente começou a enrolar ela no sentido anti-horário, a gente vai ter que começar também nessa posição. Então a gente vai enrolando, né? Daqui a pouco a gente vai juntando elas, né? O importante é que a gente não remonte nenhum filamento sobre o outro, mas que as espiras, né, elas fiquem realmente praticamente sem espaço para a gente poder montar realmente a nossa bobina e ela fazer o efeito que a gente quer, né, que é o efeito eletromagnético. Isso aqui é chatinho. Mas essa é uma das partes mais importantes, né, do trabalho, que é enrolar a bobina, porque é daí que vai sair a energia, né? Pode deixar ela bem esticada, né? Ela não pode ficar frouxa, porque se ela ficar frouxa, ela vai remontar. E se ela remontar, a gente perde o campo eletromagnético. Eu continuo. Vou dar um close nela aí. Vai lá, Marcelão. Marcelão é o nosso artesão de... Uma cor da minha azul. Meu Deus, tá fazendo o quê? Realmente processo trabalhoso, né? De enrolar essa bobina aqui, mas vai demandar algum tempo aqui, né? Pra gente fazer. Mas vamos procurar fazer da melhor forma, né? Pra deixar realmente o experimento a contento. Se quiser agora. Quer dar uma... Vai. Continuando. Então agora a gente vai fazer a colagem aqui do... Ah, não. Tem que dar mais um pinguinho de cola. Porque... Deixa eu colar o transistor. Então, esse é o... Esse é o transistor. É o... 2N, 22, 22, 22. 22. Dobrar essas perninhas aqui pra cima. Pra quê? Na verdade não é obrigatório, mas na verdade fica mais fácil a gente trabalhar, né? Se a gente tiver com as perninhas pra cima, né? Fica mais fácil. Então já vamos pegar o stand. Esfriou. Esfriou novamente. Esfriou. Ok. Dá uma paradinha aqui. Fica uma extensão, levar 290. Beleza. Então, agora com a bobina já colada. Deixa eu só dar um pinguinho de soda sozinho aqui, mas vai melhor. Uma estanhada no componente. Dá uma estanhada nas 3 pontas, que daí é mais fácil. Depois, estanhadinha aqui. Beleza. Ok? Ok. Ó. Deu. Dando. Só isso. Aí. Acho que é melhor deixar ele mais baixo aí, o Regis. Aqui, ó. Eu acho que tem que colocar um. Abaixa eles aí. A gente já faz a solda ali mesmo embaixo. Encostado no... Aí, botou, tira. Aí, pode tirar aquele... Então, a perninha do meio dele, vocês estão soldando o resistor já com o cabo Da bobina. da bobina de cobre, né? Pegou bem. Exato.
Aí a outra ponta vai fechar no negativo lá, né? No negativo do resistor. Aqui. Isso. Põe o ferro por baixo e joga o stem por cima. Cadê o stem? Põe o ferro embaixo deles. Isso. Usa para não encostar. Pronto, bom. Isso, eu tô a cola. Esquentou muito. Prende de novo. Prende de novo. Só segurar. Pronto. Agora pegar o positivo do jacarezinho. Aí o positivo vermelho. Junto. Junto com a outra ponta lá e o estanhar resistor. aqui primeiro, mais fácil. Cadê o estanho? Tirar aqui. Não, a outra ponta lá e o resistor. Aqui? Isso. E a outra ponta do vermelho lá também. Da bobina. Esse eu juntei o Marcelo também. Quê? Consegue enxergar aí? Isso. Aí agora o negativo. Aqui. Vamos fechando a outra ponta do transistor. Dá a estanhada aqui. Aí você vir do outro lado, ó, Renato. Aqui desse outro lado. Vai fazer o experimento da bobina de Tesla, né? Uma vez que ela foi enrolada, montamos todo o circuito e vamos fazer o experimento agora para ver se a gente consegue fazer funcionar, né? Então, vou aproximar essa lâmpada, né? A indução aqui do campo eletromagnético, ela vai agir dentro da lâmpada e vai fazer funcionar. Então, realmente a gente comprova que a indução eletromagnética. Deixa eu apagar a luz, Marcelo, para ver melhor o efeito. Estamos dando a quantos centímetros mais ou menos da bobina, Marcelo? Um centímetro. 1 centímetro da bobina. E o campo chega mais longe. Então, quanto mais longe. Chega um momento aqui que ele é como se fosse o starter, né? A energia dá início à iluminação, né? Agora tirando um pouco ele... Bem interessante esse experimento, né? Mostrando realmente a indução eletromagnética. É a gaiola de Faraday, né? Demonstrando a blindagem elétrica, né? Então eu vou ligar para o meu amigo Cardoso, né? Agora, mostrando que está em situação normal, sem blindagem, então a ligação pode ser feita. Ok? Muito bem. Ok. Eu vou fazer de novo para demonstrar que está. Um celular ligando para o outro. Ok? Ok. Muito bem. Agora vamos embrulhar no papel alumínio. Quer?
É, o que de forma a blindar. todo o sinal eletromagnético. Né? A ideia é mostrar que mesmo o celular envolvido num material condutor, ele cria um campo negativo dentro dele. É, vai ter uma carga nula, né? Então ele não... Consegue pegar. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Seja cobrança após o canal. Agora vamos tirar da gaiola de Faraday, da blindagem, Né? testar novamente. Ok? Enrola bem? ele no papel sulfite agora. Pode ser. A gente pode embrulhar no papel sulfite só pra gente mostrar Vou mostrar aqui. que como não é um campo metálico, não existe dualidade, né? Vamos fazer aqui todas as dobras, né? Vou mostrar que o papel, como ele não é metálico, ver o que acontece. Sua chamada está sendo encaminhada para Ele estava indo bem até agora, estava Demorou para funcionando, mas Então, a gente tem aqui agora nesse experimento uma placa-mãe de computador, né? A gente tem aqui uma memória também, né? E a gente tem um HD. A gente tem aqui um equipamento de proteção que é a pulseira eletrostática. Na verdade, a gente não vai manusear, nós não vamos fazer a montagem da placa-mãe em si. Então, como nós não vamos ter contato com nenhum dos componentes, a gente não vai nem ligar a pulseira eletrostática. Apenas queremos demonstrar para vocês a maneira correta de se pegar, né? Então, a gente tem que pegar pelas bordas, né? Nunca nos circuitos, né? Aqui a gente tem várias trilhas embaixo. Então, todas essas trilhas, elas estão interligadas. Então, se a gente pegar em qualquer trilha dessa, então a energia, a eletricidade estática que o nosso corpo tem, qualquer descarga que passa, né, ela pode ser fatal para qualquer componente desse daqui. Né? Então a gente deve pegar sempre pelas bordas, né, da placa-mãe para a gente poder fazer o manuseio da placa-mãe. E quando a gente for fazer a montagem da placa-mãe, se a gente tiver que realmente pegar nos componentes, então a gente tem que fazer uma proteção, ou colocar uma luva, ou a gente colocar pulseira, né? A gente nunca pode esquecer, não só apenas colocar pulseira, mas tem que colocar pulseira e a gente tem que se aterrar, né? Para o quê? Para a eletricidade estática que tem no nosso corpo não descarregar e não danificar um componente desse daqui, né? Mesmo se o nosso corpo ele está pouco carregado, com 200 volts, a gente só vai ter a percepção de uma descarga com 3.000 volts, mas se a gente tiver com uma pouca carga, mesmo essa pouca carga, ela pode danificar um componente, né? Então, se a gente está apenas pegando para transporte, né? Então, uma memória, se a gente perceber, tem a trilha, né? E aqui a gente também tem vários componentes na memória. Então, a gente tem que pegar do lado da memória, dessa maneira como que eu estou pegando, né? Da memória. O HD é a mesma coisa, né? O HD, né? Ele tem essa parte aqui também que a gente tem vários componentes. Então, quando a gente for manusear esses equipamentos, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se eu tocar a mão aqui agora, eu posso estar danificando esse HD aqui permanentemente, né? Então, só para mostrar para vocês que a eletricidade estática, ela realmente é perigosa, né? Ela pode causar vários problemas, né, sérios quando a gente está mexendo com equipamentos eletrônicos sensíveis.